A paz, Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A partir de hoje estamos iniciando um novo tema, baseado na carta de Paulo aos Efésios, que traz como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é o presidente do Conselho de Educação Cristã e Cultura da CGADB. Ele é o líder da AD no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então convido cada um dos irmãos para unir-se a nós nesses domingos, quando estaremos meditando então na carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, segundo alguns comentaristas, é o documento mais belo, mais importante e sublime de toda a Bíblia. E nós vamos ter o prazer de estudar sobre essa carta de Paulo aos Efésios nesse trimestre da nossa escola dominical. Então, hoje a lição de número 1, 5 de abril de 2020, traz como título a lição de hoje, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textual está baseado lá no capítulo 1, verso 2 dessa carta. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? Ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 1 a 7. Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1 diz, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Versículo 7, encerrando. Estes eram ao todo uns 12 varões. Bem, o objetivo geral da lição de hoje é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E os específicos, que estão subdivididos nos 3 tópicos dessa lição, apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e mensagem contida na epístola. É sempre importante, quando nós formos ler um dos livros ou cartas da Bíblia Sagrada, nós identificarmos esses 3 pontos. Quem escreveu, a data que escreveu, para nós termos uma ideia do contexto histórico, identificar para quem foi dirigido, né, para quem vão ser os recebedores dessa carta, ou deste livro, dessa profecia, e explicar o propósito da escrita, o que motivou o escritor a escrever a carta ou aquele comentário, ok? E aí, procurar entender a mensagem contida nessa carta. Bem, a introdução. A Epístola dos Efésios é denominada Coroa dos Escritos de Paulo. Meyer Pillman, no seu comentário a Bíblia livro por livro, ele dá também mais um título para essa carta de Paulo, como a Epístola do Terceiro Céu. E ele também chama essa carta de Alpes do Novo Testamento, porque Deus nos convida a subir às regiões celestiais, às alturas, e assim ter comunhão com Ele. Bem,
Nessa carta, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Então, nós vamos ter uma panorâmica, uma ideia inicial dessa carta de Paulo aos Efésios. Então, a autoria, como o próprio apóstolo se identifica aí, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele dá o seu nome, e isso é uma coisa comum nas cartas, principalmente do século I, tanto as cristãs como as não cristãs, o escritor ele se identificava, certo? Então Paulo ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, diz que ele que está escrevendo a carta, certo? E aí ele se identifica como Paulo. O interessante é que nas cartas de Paulo, ele nunca se identifica com o seu nome judaico, que é Saulo. Ele usa o seu nome romano, Paulo. Ok? O nome Saulo significa solicitado, e talvez o nome de Paulo tenha sido dado em homenagem ao rei Saul, porque Paulo, assim como Saul, era benjamita, da tribo de Benjamim. Está lá em Filipenses 3,5, ele diz que era da tribo de Benjamim, judeu. Certo? Então, o nome de Paulo possivelmente tenha sido uma homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saulo quer dizer solicitado, certo? Bem, e o seu nome romano, que quer dizer pequeno, Paulo, pequeno, é o nome que ele se identifica. Possivelmente aí porque ele, como autodenominado apóstolo dos gentios, ele procura uma identificação mais próxima com os gentios, então ele passa a usar o seu nome romano nas suas cartas, certo? Bem, um outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Ele diz que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo teve alguns problemas com algumas igrejas que não queriam aceitar o seu apostolado, porque ele não tinha feito parte do grupo dos 12, porque ele não tinha andado com Jesus, nem tinha tido contato pessoal com Jesus. Paulo, seu chamado foi lá em Atos capítulo 9, quando ele teve encontro com Jesus, quando ele ia até a cidade de Damasco, com a intenção de prender os cristãos que para lá tinham fugido de Jerusalém. Ok? Então, ele precisava, ele fez a sua defesa, não só aos coríntios, mas na carta aos Gálatas ele também diz que é apóstolo não escolhido por homens, mas por Deus. Então, tanto nessa carta quanto na carta aos Gálatas, ele faz questão de enfatizar que o seu apostolado é um apostolado que veio diretamente de Deus. E é uma epístola à prisão. Nós vamos ver que lá em Atos capítulo 28, verso 30, Paulo, quando ele pediu para ser julgado por César, quando ele esteve na sua última viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém, e como ele viu que o seu julgamento em Jerusalém poderia não ser um julgamento justo, ele apela para César. E ele foi então, viajou em direção a Roma, e chegando em Roma ele ficou preso em prisão domiciliar, e de lá ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Então essa carta é identificada como uma das cartas de prisão, juntamente com as cartas aos Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. A data da escrita dessa carta. Paulo, de acordo com a citação que nós fizemos aí de Atos 28:30, ele ficou preso entre o ano 60 e 62 aproximadamente ali na cidade de Roma. Certo? Então, a partir dessa premissa, a data provável da escrita dessa carta foi entre os anos 61 e 62. E quem foi o portador dessa carta? Quem fez essa carta chegar até Éfeso foi Tíquico, que Paulo diz que ele é o portador aí em capítulo 6, verso 21 da carta aos Efésios. Paulo esteve preso pelo Império Romano, pelo menos por 2 vezes aí no final aí da sua vida. Essa primeira prisão foi entre o ano 60 e 62 e a segunda prisão por volta do ano 64 e 66. Essa primeira prisão, Paulo foi liberto e depois voltou a ser preso. Nessa segunda prisão, Nero mandou decapitar Paulo de acordo com a tradição. Ok? Então, quem são os destinatários? Eles estavam na cidade de Éfeso, que foi uma cidade fundada por volta do ano 1050 a.C. e tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. A Ásia Menor ela estava localizada na atual Turquia,
certo? Era uma cidade litorânea, né, cujo porto desaguava no mar Egeu. E sua principal rua, pavimentada em mármore, né, em colunas trabalhadas de ambos os lados. A cidade de Éfeso era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes e tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali também havia um estádio com a pista de corridas e uma arena, onde aconteciam ali as lutas entre animais selvagens e entre homens e animais. Com esse relato dá para entender o tamanho e a importância de Éfeso, que era considerada a capital daquela província romana ali na Ásia Menor. A sua população e a quantidade de pessoas que ali circulavam nessa época. Então, uma cidade de grande importância que se viu como base missionária para Paulo ali na Ásia Menor. A partir de lá, ele evangelizou toda a Ásia Menor. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que era o nome da deusa grega, que os romanos passaram a chamar de Diana, que era a deusa da fertilidade. E o templo de Ártemis ali era construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam, e a sua fonte de renda era a venda de nichos de prata, que eram comercializados ali dentro do templo de Diana. Esse templo ele foi construído em cerca de 550 a.C. Era um templo enorme, com o comprimento de 100 metros e a largura de 50 metros. Haviam colunas de mais de 16 metros de altura ali naquele templo, certo? Então, e por causa do avanço do evangelho na cidade de Éfeso, a partir desses 12 discípulos, apenas 12 homens que ali estavam quando Paulo chegou, depois de 3 anos, a quantidade de discípulos havia crescido tanto que Demétrio, que era um ourives que trabalhava as imagens de escultura em metal ali naquela cidade, provocou um grande tumulto e rebelião, porque ele estava preocupado com a religião deles, que estava sendo sufocada pelo evangelho, e ele, como vivia da produção de imagens em metal, ele também estava vendo a sua renda cair. E ele se preocupou e incitou a cidade de Éfeso contra Paulo. Bem, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 31. Quando ele chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou apenas 12 discípulos, como eu falei ainda agora, certo? Que haviam sido apenas batizados ali no batismo de João, não sabiam que havia Espírito Santo, e Paulo os batizou em água e, impondo as mãos, os batizou no Espírito Santo, certo? No decorrer da permanência de Paulo ali em Éfeso, nos 3 primeiros meses, ele sofreu uma grande rejeição pelos judeus da cidade, e aí então Paulo ele se volta para os gentios, e alugando ali uma escola, num salão onde funcionava a escola de Tirano. E a partir de então ele começa a evangelizar os gentios. Em Éfeso, Deus usou poderosamente a igreja e o próprio apóstolo, tanto que os lenços de Paulo eram usados para levar cura às pessoas e também para expulsar demônios. Por lá passaram grandes líderes da igreja, como Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, o próprio Timóteo chegou a pastorear essa igreja, e Irineu, que foi um dos pais da igreja, que viveu entre o ano 130 e 202, disse que o apóstolo João também, na sua velhice ali, ele pastoreou a igreja de Éfeso, certo? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. As cartas, em geral, havia uma identificação do emitente, uma saudação para os recebedores daquela carta, certo? E também uma bênção dentro do meio cristão que era proferida pelo apóstolo, pelo escritor bíblico. E nessa carta em específico, Paulo ele economizou na saudação, uma das menores saudações de suas 13 cartas enviadas para as igrejas, certo? Paulo ele cumprimenta a igreja com as palavras graça e paz. Graça, que alude ao favor imerecido de Deus, o dom perfeito de Deus dado de forma gratuita a todos os seres humanos que se aproximam de Jesus pela fé.
e paz, que faz alusão à palavra shalom hebraica, que é uma saudação trazendo o desejo de que todas as áreas da pessoa sejam prósperas, tanto a parte física, emocional, quanto espiritual, e a própria família. Ok? Bem, alguns comentaristas dizem que essa carta era uma carta circular. Em que sentido? Que a igreja de Éfeso, recebendo essa carta, deveria depois permitir que essa carta circulasse nas igrejas ali da Ásia Menor. Era costume também que as cartas fossem copiadas, fossem feitas cópias, e assim ela alcançaria uma maior circulação. Ok? Bem, vamos então para o tópico de número 3, já encerrando a nossa lição de hoje, que é o propósito e a mensagem. Vamos procurar entender o que motivou Paulo a escrever essa carta aos Efésios. Aparentemente, na epístola, Paulo não aborda nenhum problema específico. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, nós vamos ver que Paulo escreveu essa carta para tratar problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Divisão no meio da igreja, alguns não aceitavam o apostolado de Paulo, outros aceitavam somente o apostolado de Pedro, e assim por diante. Problemas na família, problemas de incesto dentro da igreja, e Paulo vai responder às perguntas e tratar problemas ocorridos naquela igreja. Aqui aos Efésios não dá para perceber nenhum problema específico sendo tratado por Paulo nessa carta, mas nós percebemos algumas ênfases em algumas questões. Por exemplo, o tratamento com os novos convertidos. Nós sabemos que ali a cidade de Éfeso é uma cidade idólatra, e como a quantidade de conversões foi muito grande naquela cidade, então a igreja basicamente era formada por gentios que se converteram a Cristo. E Paulo ele vai tratar desse problema da idolatria. Ele dedica a última parte dessa carta, os capítulos 4 a 6, para tratar sobre santificação e conduta cristã, certo? Porque ali as religiões de mistério e ocultistas funcionavam de forma muito forte na cidade de Éfeso. E Paulo vai tratar dessa questão da vocação cristã. Se nós temos a vocação celestial, nós também temos um compromisso de santificação no nosso viver, uma mudança de vida. Ok? Pois bem, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado por imoralidades e bebedeiras. Nós vemos lá que no capítulo 1, verso 1, ele diz que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas que Deus, que é rico em misericórdia, vivificou aqueles crentes e os salvou pela graça por meio da fé. Então Paulo vai tratar do passado, né, que eles viviam debaixo da ira, viviam de acordo com as paixões mundanas, mas agora em Cristo eles deveriam andar em novidade de vida. Então, sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Paulo ele vai tratar desses dois assuntos, né? Sobre a igreja como o corpo de Cristo, e na primeira seção da carta ele vai falar da nossa vocação celestial. Então a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo como cabeça da igreja e a igreja, o corpo de Cristo. Assim então podemos classificar os desdobramentos, cujo pastor Douglas ele colocou cerca de 6 desdobramentos a partir desse tema: Cristo como o cabeça da igreja e a igreja como o corpo de Cristo. Ele colocou o primeiro tema, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo desdobramento, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. O terceiro desdobramento, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. E o sexto, que é os relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, que é o último capítulo dessa epístola. Portanto, a epístola
contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Certo? Então, encerramos por aqui a nossa lição de hoje. E a conclusão, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, nessa carta, Paulo vai falar da nossa vocação celestial, da nossa eleição em Cristo Jesus, da nossa predestinação como igreja para habitar os céus. E na segunda sessão, ele vai tratar que esses que já foram eleitos, que já foram predestinados, que já foram alcançados pela graça de Deus por intermédio da fé em Jesus, devem ter uma vida diferente, andar em novidade de vida, abandonando a prática do velho homem e se revestindo agora desse novo homem que foi alcançado pela fé em Jesus. E dentro dessa busca pela novidade de vida, Paulo deixa consciente os cristãos em Éfeso que nós temos uma batalha espiritual que deve ser vencida com as armas espirituais, as quais nós vamos estudar no último capítulo dessa epístola no decorrer desse trimestre. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e deixe aí o seu like se você gostou desta lição. Compartilhe com alguém que possa também ser edificado por essa mensagem, ok? E agradecemos a sua atenção, a sua participação conosco. E não deixe de marcar aí o sininho para receber novas atualizações do nosso canal. Deus abençoe sua vida, sua família. Glória seja dada ao seu nome.